Como entender a escatologia no livro de Ezequiel? Para quando se darão os eventos futuros do livro de Ezequiel? Como entender a atuação do Espírito Santo no livro de Ezequiel? Como que isso ocorreu e como que é a implicação no Novo Testamento? O Mar Morto terá vida no milênio? Como será essa vida? Essas serão algumas das questões que a gente vai trabalhar na lição de hoje. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos iniciar mais uma pré-aula da lição de número 12 e nós já estamos aí encerrando o trimestre. Próxima aula, 13ª aula, e a gente vai ter uma surpresa aí da 13ª aula, hein? Fica com a gente aí, você vai ver o que vai acontecer. E nós estamos aí no tema do trimestre, no livro de Ezequiel, que é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. E quem está falando com você, o evangelista Cavalcante, congrega aqui na Igreja Ministério Sopro Divino em Mauá. Então, vem com a gente aí que a gente vai estudar mais uma lição. Eu confesso para os irmãos que essas últimas duas lições, quem deu a lição anterior foi o nosso irmão Cris aí. E eu tive aí o privilégio de ministrar para os irmãos aqui na igreja, na classe de homens. E confesso para os irmãos que desde a 10ª lição, mas a 11ª, a 12ª tem sido lições não são lições fáceis, são lições bem complicadas. Como os irmãos vão ver, a gente vamos trabalhar com eventos escatológicos, futuristas, e como nós somos numa linha dispensacionalista, literalista, futurista, então vamos dizer assim, nosso trabalho, nosso labor aqui para explicar é um pouco mais trabalhoso, né? E escatologia é um tema que em sala de aula certamente o professor sabe. Qualquer evento que você vai falar, sempre tem um irmão que comenta, que tem a opinião dele. Então é um assunto bem palpitante e que não tem como a gente esgotar ele em apenas uma aula. Mas vamos ver aí o que a lição de número 12 tem a nos dizer. Então, imersos no Espírito nos últimos dias, e o texto áureo nos diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7, versículo 38. E a verdade prática: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa do meio do povo de Deus. Passa no meio do povo de Deus. A leitura bíblica em classe ela está registrada no livro de Ezequiel, do capítulo 47, do versículo 1 até o versículo número 12. E os objetivos da lição são expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel. 2. Apontar a implicação pneumatológica da profecia e descrever o contexto geológico do Vale do Mar Morto. E desde o capítulo de número 40 do livro de Ezequiel, a gente temos uma seção que começa no capítulo 40, vai até o capítulo 48, ou seja, até o final do livro, e ele tem essa pegada, vou dizer, mais escatológica. Isso apontando para os eventos futuros e foge do contexto imediato do profeta. Então, o capítulo 47 é um dos capítulos mais conhecidos dos leitores do livro de Ezequiel. Nessa lição, veremos que este capítulo tem um aspecto escatológico sobre uma relação com o período do milênio. Esse capítulo tem um aspecto pneumatológico, ou seja, que está relacionado ao Espírito Santo, que nos faz aí estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Ou seja, as águas descritas no livro podem ser comparadas ao enchimento do crente com o Espírito Santo.
E, finalmente, o presente capítulo desdobra a visão escatológica do livro como um reavivamento geológico do Vale do Mar Morto. Portanto, a lição dessa semana tem lições preciosas para a vida cristã. E aí, de novo, eu tenho trabalhado isso em sala de aula, que é as questões das sessões que a gente pode dividir o livro de Ezequiel para melhorar o conhecimento, o estudo e a pesquisa do livro. E aí nós estamos na segunda parte, né? Já estamos no finalzinho, que é a glória de Deus retornando, a restauração de Jerusalém, que já inicia-se no capítulo 38 e vai até o capítulo 48. Capítulo 33, o início, e vai até o capítulo 48. E aqui é a glória sacerdotal da restauração de Israel. E lá no finalzinho a gente vai ver a nova divisão da terra ao redor do templo, capítulo 47 e 48, que é uma sessão que começa a explicar todo esse agir de Deus na restauração futura de Israel. Então a gente já viu nas lições passadas sobre a Israel nascendo como nação, no contexto contemporâneo a gente viu Israel surgindo. A gente vai ver também toda a questão da religião, vamos dizer assim, de Israel, ela florescendo novamente, na expectativa messiânica. E aqui a gente vai trabalhar nessa questão do aspecto escatológico do livro de Ezequiel. O nascente do rio, o versículo número 1 da leitura bíblica em classe. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saía águas do debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham do debaixo, desde a banda direita da casa e da banda sul do altar. Então a casa aqui é uma referência ao templo, a casa de Deus, e é essa questão de rio, né? Essa figura do rio. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo de número 2, se eu não me falha a memória, no capítulo, versículo 9, a gente vai ver que no Jardim do Éden, onde Deus se manifestava a presença dele para Adão e Eva, você vai ver que um rio saía do Éden. Depois ele virava 4 rios. E lá em Apocalipse, capítulo 22, acho que o versículo 1, a gente vai de novo ter essa ideia do rio que fluía. Então, isso mostra o agir de Deus, a presença de Deus. Então, a gente vê onde está a presença de Deus, essa ideia do rio. E a revista nos diz, vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico na escritura sagrada. Então ele está falando do gênero literário. A visão nessa passagem é futurista e literal, e as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica literal. O umbral da casa é uma referência ao templo na visão do profeta, do capítulo 4, versículo 1 e 2. Aí só para... Vamos ser honestos com o argumento. Toda essa argumentação do primeiro tópico aqui, e principalmente nesse primeiro subtópico, é dentro de uma visão dispensacionalista e pré-tribulacionista, que vai ler os eventos escatológicos, não somente no livro de Ezequiel, mas nos livros de Zacarias, Isaías, nos aspectos também escatológicos do livro de Isaías, Jeremias, e evidentemente o Apocalipse vai ver os eventos. Entende sim que tem um elemento simbólico, mas tem um elemento literal, e entende que futurista que são eventos que ainda terão o seu cumprimento na nossa era ou mais para frente, que eles começaram alguns eventos a acontecerem no passado, mas que ele está sendo cumprido no período da história, dentro do dispensacionalismo, como o próprio nome dele, entende-se que Deus se relacionou com a humanidade em períodos específicos da história. Então essa é a visão nossa dispensacionalista. E o subtópico de número 2, onde fala o guia celestial. O personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como uma aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, e continuou como Cicerone nesse passeio, e que na nossa revista
vai identificar esse homem como um anjo, que é muito parecido com a visão de João em Apocalipse. No capítulo 40, onde nós estudamos, você vai ver que também parece um homem, com uma forma de homem, mas ali é o Jesus pré-encarnado. Então ali, quando aparece aquele homem que a gente falava que é uma teofania, uma aparição de Deus, apontava para um aspecto messiânico. Aqui, esse anjo, ele é o que está guiando Ezequiel dentro da visão que está sendo mostrada para ele. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Subtópico 3. Os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica, escatológica e tem um paralelo com o livro de Apocalipse, que em Apocalipse, capítulo 22, deixa eu ver se eu acho aqui, Apocalipse 22 tem uma referência sobre o fruto e mostrou o rio puro de água viva e claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio de sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto no mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E aí, possivelmente, isso aqui é um evento que parece ser um aspecto dentro do milênio, ainda que Apocalipse aqui está no final. É uma passagem muito difícil de interpretar, por isso que, particularmente, eu falo de escatologia, mas não gosto de escatologia, assim, no sentido de... Eu gosto dos eventos escatológicos. Quando eu falo que eu não gosto, é que escatologia é um assunto muito difícil. É um assunto que você precisa estudar muito, pesquisar muito, e precisa ter muita graça de Deus para explicar. Principalmente no momento que nós vivemos na nossa era presente, onde nós vemos tantas coisas acontecendo que a gente tem que tomar o cuidado de não interpretar todos os eventos como se fossem os eventos escatológicos da Bíblia acontecendo. Então a gente entende que sim, nós estamos no momento último da história, da era da igreja, da era do mundo, mas a gente tem que tomar cuidado ao interpretar os eventos e dizer, isso aqui é o que foi escrito lá em Ezequiel ou que está em Apocalipse. Então, a própria ideia aqui do fruto, né, quando a gente olhamos para a passagem sim, Apocalipse 22, 1, Apocalipse 22, 1 e 2, se a gente formos ler dentro de uma... Claro que a gente entende que Apocalipse não está escrito numa ordem cronológica, mas Apocalipse 22 já está falando dos últimos, que já passou o trono branco, já aconteceu tudo. Aí a gente pergunta o que se faz, o que essa árvore está fazendo aqui? O que essa fruta está fazendo aqui? Não vai ter novos céus, nova terra, numa nova realidade? Então, mas você vê, o evento de Ezequiel, ele aponta para a sua confirmação, vamos dizer assim, lá para frente, que a gente vai ver esse evento muito claro aqui em Apocalipse. Dizer o que é aí que é o problema. Tá? Então, síntese do tópico 1. O aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo e o fechamento da porta do templo e a frutificação da árvore do milênio. E aí, de novo, aqui a gente tem uma questão da literalidade, que é assim que a gente interpreta os eventos escatológicos. De novo, a gente entende sim que tem a questão da simbologia, mas também entende que esse templo ele se dará de uma forma literal dentro do milênio, e aí dentro do milênio vai haver um período de frutificação, e aí, quiser espiritualizar, a gente vai entender que é um momento onde o próprio Jesus vai estar sob o governo da terra, vamos ver muitas coisas boas acontecendo, enfim, mas, como eu disse, é um assunto difícil e eu já sinto até dó dos professores que estarão dando essa aula aí no próximo domingo, né? Realmente é um assunto que tem que se pesquisar muito. 2, sobre a implicação pneumatológica. Diria que é um tópico mais que nos é mais familiar por ter um DNA pentecostal, acreditar nos dons espirituais, na atuação do Espírito Santo. Então,
para nós pentecostais trabalhar dentro dessa temática, a gente tem mais é mais suave para a gente, né? Entendeu? Então a gente não sente, não soa tanto, né? A gente está falando de água aqui, a gente não soa tanto para trabalhar esse contexto. E que aqui é muito interessante, né? Nos versículos de número 3 e 6 da passagem, vamos ver se eu consigo abrir aqui a minha Bíblia. É que sempre que eu tá com a revista, mas assim, qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres? Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. E aí no comecinho ele vai assim, o ser celeste fez Ezequiel passar pelas águas, que o caminho e caminhar primeiro o trecho de 1000 côvados, né? Ele foi andando 1500. Aí chegou uma profundidade onde ele não conseguiria mais ir nem andando e nem nadando, e isso mostra uma experiência que ele teve e que o que isso trabalha, porque Jesus em João, capítulo número 7, vai trabalhar isso sobre quem crê em mim, como diz as escrituras, rio de água viva fluirão do seu ventre. Isso, é claro, está falando sobre quem? E a gente vê no subtópico 2, sobre essa imersão do Espírito Santo no livro de Ezequiel, essa atuação do Espírito, e o próprio livro ele é muito rico em mostrar toda a atuação do Espírito Santo. O Ezequiel usa muito essa expressão, e o Espírito me levou, o Espírito me conduziu. Então ele usa muito esse direcionamento do Espírito Santo, que dentro daquilo que o profeta está ali acontecendo com ele, naquela visão que ele teve, onde ele está indo naquele rio e está indo numa profundidade. Então a imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. E a gente vê isso em João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água, por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então o texto está relacionando a água com Jesus, com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, a água como símbolo do Espírito Santo. Então os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João 7, 36 até o versículo 39. Então, qual é a implicação pneumatológica? É apontando para o enchimento, essa imersão do Espírito Santo. E o subtópico 3 diz assim: imersos na água e no Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão no domínio do Espírito. E isso é muito forte no livro de Atos dos Apóstolos, né? Como que isso é trabalhado. Atos, capítulo número 4, versículo número 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. E Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isto está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundando nas águas sanadoras que brotam no templo de Deus. Ezequiel 47, 3 e 5. E o que é uma coisa interessante aqui, você vê que até agora a gente falou muito do Ezequiel numa coisa que está no milênio. Aí você pode perguntar, não, mas agora você falou do milênio, por que estamos falando sobre o Novo Testamento, pegando... É aquela coisa de nós vemos a profecia acontecendo. Então, com o advento do Senhor Jesus, a gente vê ali a primeira prestação, vamos dizer assim, do Espírito Santo, que já é uma plenitude na ação da igreja. E nós vamos ver essa ação do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalhando por meio da igreja, e essa terminologia de ser cheio do Espírito Santo. É evidente que quando nós chegávamos no tempo do fim, falando aí de milênio, a plenitude, a segunda parcela vai ser muito maior. A atuação do Espírito Santo vai ser muito maior.
entendeu? Quando a gente chegar na plenitude de todas as coisas, ou no fim de todas as coisas. Mas aqui a gente vê essa, o profeta apontando para um período que o Espírito Santo agiria no meio das pessoas e já no Novo Testamento nós vamos ver que como que é esse agir. Jesus vai dizer em João 7, a partir de 30, que do seu ventre fluiria, do interior do seu ventre fluiria águas vivas. Estão falando que ele, e aí o texto vai falar, e ele se referia isso ao Espírito Santo. E a gente vê o enchimento do Espírito Santo nessa dispensação que nós estamos hoje, conhecido como a dispensação da igreja, né? A atuação da igreja hoje e, evidentemente, isso vai se desenrolar de uma forma muito extraordinária aí no milênio. Síntese do tópico, a água é o maior símbolo da implicação pneumatológica de Ezequiel. E aqui, né, a gente trabalhou um pouco aqui, mas é evidente que dentro daquilo que a gente tem estudado, a gente pegar essa questão da atuação do Espírito Santo no livro de Ezequiel e ver como que o Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento. E às vezes a gente trabalha, claro, que a manifestação do Espírito Santo na pessoa ou nas pessoas é muito mais forte no Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente não tem essa referência. Tipo, vamos ter casos assim, onde o Espírito Santo, o caso de Moisés, eu tirarei do Espírito que está em você e colocarei lá nos 70. Então a gente tem doses de algumas passagens. O Espírito Santo ele é conhecido no Antigo Testamento como o Espírito da profecia, ou seja, ele é aquele que impulsionava os profetas a falar, inspirava os profetas a falar, mas essa nova maneira, vamos dizer, do Espírito Santo atuar, ou seja, ele realmente habitando na pessoa, isso só vai ficar claro e evidente no Novo Testamento. Mas nós já vemos essas coisas de uma forma esporádica, em alguns momentos, já acontecendo em alguns contextos no Antigo Testamento. Sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Eu vou pedir aqui para os irmãos aqui depois abaixar um vídeo da Aline, que é uma muito conhecida lá de Israel, e ela tem até depois eu mando para eles, eles vão colocar em algum lugar aí, ou aqui em cima, ou lá embaixo nos links, eu não sei onde eles vão colocar, eles que mandam aqui, são nossos chefes aqui, e ela mostra muito interessante essa questão, a gente vai entrar aqui na questão do mar salgado ou mar morto, e os detalhes, né, de um mar tendo vida, de tendo peixes, e essa profecia de Ezequiel, ela se cumprindo, é legal, eu vi esse vídeo, e é até emocionante porque a gente vê a profecia ela se concretizando. Então, imagina o mar morto, que a quantidade de sal no mar morto. Então, por exemplo, quem não sabe nadar, não tem problema no mar morto. Né? Você pode pular do mar morto que você não vai se afogar. Porque a quantidade de sal lá é de 26 a 35%. A média dos oceanos é 3,5%. Então, olha a quantidade de sal que tem lá. E aí, o que acontece com isso? Você tem uma quantidade, é a parte mais baixa, é o nível, ele está abaixo do nível do mar, então é a região mais baixa da Terra. As águas do Mar da Galileia, a gente fala mar, mas o Mar da Galileia não é salgado, é um grande lago de água doce. Então ele vai, passa, aí tem o Jordão e vai se desaguar lá no Mar Morto. E aí, quando a água entra, pela quantidade de sal que tem, há uma evaporação muito grande, e aí você tem uma quantidade muito grande de minérios, né? É uma região muito rica em minérios, mas ela não consegue ou não conseguiria produzir vida. Mas você tem alguns pontos dentro da profecia, né, que em volta, assim, próximo na região do mar, iria abrir uma região e nessa região, em alguns pontos a gente já vê peixes, árvores já acontecendo. Então ele vai colocar o vídeo lá, vocês vão ver e aí a gente lê a profecia de Ezequiel e aí a gente vê inclusive até o guia turista que levou ela até lá, ele recita, né,
ele conta dessa profecia de Ezequiel e mostra a profecia de Ezequiel, ela se cumprindo ali à prática. Então, você está ouvindo a profecia e você está vendo ela se concretizar. Claro que quando chegar no tempo aí que a profecia vai tomar forma na sua totalidade, a gente vai ver o mar salgado, eles com peixe, com vida. Então, a abundância de árvores, e interessante que do próprio vídeo também ela mostra até plantação de tâmaras que tem lá. E diz assim, nessa região se localiza o Mar Morto, Josué 3,16, Mar Salgado, né, parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía a cidade de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento da abundância das árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético é do milênio. Claro que no milênio, ele está falando quando tiver vida na sua plenitude. Quando você vai olhar, se você for no Mar Morto não tem peixe, mas hoje tem como se fosse oásis que vai se abrindo em volta do Mar Morto, e a profecia diz que o rio que sai de Jerusalém, ele vai desaguar no Mar Morto e vai produzir vida. Então, existe um rio subterrâneo que vai desaguar no Mar Morto, no vídeo fica bem claro, aí vai ter esses oásis, e dentro desses oásis a gente vai tendo vida, já vê hoje. E tem uma região próxima do Mar Morto que você vê as árvores, as plantações de tâmaras, que por vários séculos foram ali se produzindo até crescer e hoje está dando fruto. E o Mar Morto, como já disse, essas águas sendo levadas ao mar sararão as águas. E esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, Mar Salgado, depende de onde nós estivermos lendo. Em Gênesis 14:3, Mar de Sal, Josué 3,16, Mar Salgado, Mar das Campinas, ou Mar de Arabe. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta. 396, né, que também preciso, 400 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. Então ele está descrevendo aqui como que é o Mar Morto. 3. Vida do Mar Morto, os versículos de número 9 e 10. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá e haverá muitíssimo peixe, porque já chegarão e lá chegarão e essas águas sararão e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também o que os pescadores estarão junto dele, e desde Ed-Gedi até Enclaim haverá um lugar para estender as redes. Seu peixe, segundo a sua espécie, será como um peixe do mar grande e multidões excessivas. Aí a gente vê aqui a totalidade da profecia. Claro que quando a gente olha para o Mar Morto hoje, você vai falar assim, será que isso simplesmente vai acontecer? Aí a gente já vê, vamos dizer assim, fragmentos da profecia acontecendo já nos dias de hoje. Então, onde Davi se acampou quando ele faz assim, Engedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, onde Davi se acampou quando perseguia por Saul. Sobre os charcos, lamaceiro com que os salmos serão restaurados. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento, mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da mudança das riquezas minerais, até para o tempero, como sal para os sacrifícios. Ezequiel 43:24. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. E aqui, né, de novo, como é um evento escatológico, está apontando para o futuro, então a gente não consegue precisar com certeza como que o que exatamente é isso. Mas uma coisa é certa, que ele fala o lamaceiro ou chá, que seria uns lama,
Inclusive até no vídeo da Aline, ela mostra lá, realmente tem, você vai ver lá que tem as lamas, exatamente como Ezequiel disse que haveria, que não deixaria de acontecer, ou seja, e também ele não deixaria de ser salgado, ele continuaria com sal, mas mesmo assim ele iria produzir vida, então a gente vê isso acontecendo. E de novo, né, irmão, como a gente entra num escatologia, ela é uma coisa, como eu vou colocar, especulativa. E aí, como é especulativa, e a gente tem muitas coisas, a gente não tem certeza exatamente como que é, a gente tem que ter responsabilidade de dizer o que poderá ocorrer. O que a gente vê, né, dentro que eu fui ver lá nessa pequena pesquisa no vídeo, é que a gente vê que hoje já tem sido produzido vida. O próprio contexto de Israel, que era um grande deserto que a gente estudou na lição 10, se não me engano, a gente vê o Israel hoje um dos grandes produtores de fruta do mundo e as frutas são de boa qualidade. Nós vemos plantações no deserto por irrigação por causa da tecnologia. Então a gente vê todo o aspecto escatológico da profecia de Israel, de Ezequiel, acontecendo hoje aos nossos olhos. Evidentemente que a totalidade, o cumprimento final da profecia se dará no milênio, no período do milênio. Então, síntese do tópico, a mudança de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenial. Então, de novo, nós estamos falando de um aspecto do milênio. Então, tudo isso que eu estou te falando, coisas que eu disse, são coisas que já mostram os eventos da profecia já acontecendo hoje, vamos assim dizer. Então, conclusão. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem debaixo do umbral e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro. Em Apocalipse aponta para um Cristo, o Espírito Santo, e significa a presença do rio no Éden, no princípio, no relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito Santo sem medida. Uma aplicação espiritual do texto, né? O que a gente vê? A gente vê que em todo momento da restauração, quem está presente? Deus. Então a gente viu, a gente estava, e aqui, né, a mensagem da última parte do livro de Ezequiel é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de restauração. E quando essas coisas se concluírem, quem estará lá? Deus, na sua plenitude, o Espírito Santo. Então essa mensagem de conforto e que para os cativos que estão ali, né, em Babilônia é uma mensagem alegre, uma mensagem que faz com que eles passem ali de uma forma esperançoso do que vai acontecer quando acabar o cativeiro. Então essas são as obras consultadas, já tenho mostrado, mas eu sugiro os irmãos lerem esses 3 últimos livros, que é o Abraão de Almeida, Israel, Gog e o Anticristo. Ele trabalha muito nesse aspecto da formação de Israel. E aí a gente tem um manual de escatologia do Pentecost, que é um dispensacionalista, uma obra excelente, de boa qualidade, onde certamente os irmãos vão se aprofundar muito nesses aspectos das linhas escatológicas. E a teologia básica do Charlie Rich, que é outro dispensacionalista, que trabalha muito na parte das últimas coisas, ele trabalha muito na questão do milênio. Então, quem quer se aprofundar aí em relação ao milênio, essas 2 obras aí são interessantíssimas, são baratas, não são obras muito caras. Eu já quero agradecer aos irmãos aí em nome de Jesus e fica a surpresa aí para a 13ª aula aí, onde a gente vamos ter certamente uma aula abençoada. Fique todos em nome de Jesus na paz de Cristo.